Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje quero começar esta meditação trazendo para ela um testemunho de uma mulher americana que há um mês e pouco era notícia em todo o mundo. Amy Barrett. Talvez o nome assim, sem o contexto, digamos assim, das notícias, possa não vir muito à vossa lembrança. Mas ela foi aquela que foi escolhida para ser juíza do do Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos pelo presidente Trump. E depois de longos dias e horas a ser ouvida no Senado, foi finalmente dado luz verde e ela foi nomeada para o Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos. Mas recordo que as notícias que passaram durante largos dias, sempre, aliás, de forma muito depreciativa, em primeiro lugar porque ela é católica praticante, em segundo lugar porque ela tem uma família numerosa, é mãe de vários filhos, entre eles há 2 adotados, mas uma expressão que vinha em alguns jornais cativou-me imenso, porque ela dizia que, na tradução portuguesa, que ela queria criar o reino de Deus. Eu achei extraordinário, porque ela assumir isto, e fiquei surpreendido que alguns se espantem que ela tenha utilizado esta frase. Parece quase assim, penso eu, fazendo assim uma leitura daquilo que talvez os outros pensassem do outro lado, não católicos ou católicos pouco convictos, é de que ela era uma fundamentalista. Esta mulher quer criar no mundo o reino de Deus. E de facto, ela tem razão. Afinal, é isso que todos nós, batizados, discípulos de Cristo, membros da Igreja, somos chamados a fazer, a dilatar o reino de Deus. E porquê é que eu trago esta história desta mulher e muito concretamente esta frase que ela utilizou também para definir um pouco aquilo que é a sua missão neste mundo? Porque de facto o Evangelho de hoje, Jesus é confrontado exatamente pelos fariseus sobre este tema. Claro, numa perspectiva, em primeiro lugar, de que saber quando é que o reino de Deus virá. Neste eterno desejo de querer saber quando é que é sempre o fim dos tempos. Aconteceu neste tempo, Jesus foi confrontado com isto pelos fariseus, mas ainda hoje há muita gente que vive muito preso a estas coisas, quando é que vem o fim dos tempos, depois aquelas coisas, aqueles milenarismos, e se calhar até durante a pandemia que estamos a viver, há muita gente que acha que isso se calhar é uma praga e que de facto Jesus está para ir para vir e este é o fim do mundo, está-se a aproximar. Nada disso. Jesus também desfaz esta questão aos fariseus e logo para nós hoje também, ele desfaz quem tem estas ideias, desfaz completamente essas mesmas ideias, porque ele diz que o reino de Deus não tem a sua vinda, não tem esta vinda do fim dos tempos, não tem dia, nem hora marcada, nem lugar marcado, não está aqui, nem está ali, como diz Jesus, e não vem de maneira visível. Mas há uma coisa importante que Jesus diz nesta resposta que dá aos fariseus, é que ele já está no meio de nós. O reino de Deus já está presente no meio de nós. Portanto, já está presente no mundo há cerca de 2000 anos. E onde é que está presente? O que é o reino de Deus? Bem, o reino de Deus é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Portanto, ele já está no meio de nós. E o reino de Deus é também a Igreja, que é chamada agora, no mundo, a dilatar este mesmo reino. É chamada a levar àqueles que ainda não receberam Cristo, de facto, a recebê-lo
e assim dilatar este mesmo reino. Claro que na ideia das pessoas, um reino está sempre conotado com um espaço, com fronteiras, com um território, portanto, ligado a uma nação e ligado também ao rei. Bem, mas nós temos isso. Não temos um território físico, não se trata de um país, mas trata-se desta nação santa, deste povo eleito, povo sacerdotal, que é a Igreja, aquela que já está triunfante e aquela que caminha, mas também tem o Rei, e o Rei é o próprio Jesus. Aliás, estas leituras destes últimos dias que antecedem e semanas que antecedem o domingo de Cristo Rei, pois preparam-nos para isso, e nos lembram exatamente que Cristo é o nosso Rei. Mas não tem o território. E São Paulo é daquele que também nos desvenda, digamos assim, as características deste reino, quando na carta aos Romanos, no capítulo 14, versículo 17, ele nos diz que o reino de Deus não é uma questão de comida nem bebida, mas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. São estas as características do reino de Deus. Portanto, são estas as características também da Igreja e de cada um de nós. E é isso que somos chamados a levar aos outros, levar Cristo aos outros, a levar esta justiça, esta paz, esta alegria no Espírito Santo. Por isso, com toda a razão, Amy Barrett, esta juíza agora eleita para o Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos, tinha toda a razão, porque essa é a sua missão e essa é a missão de todos nós, de levar ao coração dos homens o reino de Deus, Cristo Jesus. Ou como costumamos às vezes ouvir, levar os homens a Deus e levar Deus também aos homens. Essa é a missão de cada um de nós. Por isso, desiludam-se aqueles que estão à espera que o fim do mundo seja em breve, porque não o será, não o sabemos, será de facto quando Deus quiser, e devemos apenas centrar naquilo que é importante e aquilo que é a missão de cada um, que todos os homens se salvem. É essa a missão de toda a Igreja. Há uma frase que está ligada a São João Maria Vianney, quando estava a chegar a Arce, chegar perto de Arce, encontra um rapazinho e lhe diz a ele: mostra-me o caminho para Arce, que eu mostro-te o caminho para o céu. Ora, é exatamente esse o programa da Igreja, mostrar a todos o caminho para o céu, o caminho para Deus. E vivemos a nossa vida e vivemos os nossos dias e os nossos anos sem esta preocupação de quando é que será que Jesus vem no fim dos tempos. São Paulo, aliás, também numa das suas cartas critica alguns membros da comunidade que aguardam a vinda do Senhor Jesus e por isso nem trabalham, não fazem nada a aguardar a saber se é no dia de amanhã, e São Paulo é muito crítico nisso, não é? A dizer que quem não trabalha também não coma. Claro que a Igreja aguarda, espera e pede que venha também esse momento e por isso o faz de uma forma muito clara e que vemos na própria liturgia eucarística quando respondemos na liturgia eucarística: vinde Senhor, anunciamos Senhor a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde Senhor Jesus. Claro, esperamos a sua vinda no fim dos tempos, mas pedimos que Ele também venha sempre hoje aos nossos corações, que Ele reine nos nossos corações, reine nas nossas vidas, reine nas nossas famílias. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.